Então, você, no processo da sua organização, da sua empresa, você vai atender o requisito do cliente e quando você, por exemplo, faz uma integração aqui no seu processo, digamos lá no polo de Caruaru, no polo de confecções de Caruaru, você tem aqui um processo de fabricação de roupas, mas você vai estabelecer para fornecedor o tipo de matéria-prima que você precisa, o tipo de tecido que você precisa. Então você tem que estabelecer esses requisitos para o seu fornecedor e vai receber do seu fornecedor as entradas que você espera, ou seja, tantos metros de tecido com aquela qualidade, com aquela especificação que você precisa. Então, basicamente, essa é a definição de processos, que você precisa controlar processos dentro da organização. E a nossa atividade integradora está totalmente ligada com processos. E a gente vai ver isso em seguida. Tem um escritor, Michael Hammer, que escreveu um livro chamado A Reengenharia. Se vocês quiserem aprofundar um pouco, recomendo, pesquisem. Michael Hammer, que escreveu A Reengenharia, e já tem, inclusive, também outros livros dele. Então, a definição dele, os erros proliferam nos ambientes desprovidos de processos. O que é isso? Ou seja, a falta de processos nas empresas é um facilitador para que os erros aconteçam, para que falhas aconteçam, para que os clientes não tenham seus requisitos perfeitamente atendidos. E aí, isso é uma frase que ficou famosa e se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre qualidade, vale a pena buscar esse livro e você encontra tanto na internet quanto em livrarias. E aí, para a gente dar sequência, uma abordagem de processo. Então, quando usado em um sistema da qualidade, esta abordagem enfatiza alguns pontos. Quais são esses pontos? O entendimento e o atendimento dos requisitos. Então, a abordagem de processos, ela existe para atender requisitos. Requisitos de processos internos, requisitos de clientes externos. Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado. Então, o processo existe para agregar valor. E vocês lembram que eu até brinquei. Primeiro eu brinquei com a organização. Se a sua empresa não agrega valor para o mercado, se a sua empresa não agrega valor para o cliente, comece a se preocupar. Porque a sua empresa pode desaparecer do mercado e ninguém vai sentir falta dela. E aí, levei isso para a pessoa, para o colaborador, para o funcionário. Se você não agrega valor na sua atividade, se você não agrega valor no que você faz todos os dias, comece a se preocupar. Porque se você não agrega valor, você pode ser dispensado e ninguém vai sentir sua falta. Então, processos é uma questão de agregar valor. Somar algum valor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está recebendo de outro processo. E obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo. Então, processos precisam ser monitorados e controlados e medidos o seu desempenho. Para quê? Para garantir que eu estou tendo eficácia, eu estou tendo resultados, eu estou alcançando metas e objetivos. E melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas, ou seja, processos monitorados através de objetivos e metas para que a organização possa medir o seu desempenho. Lá na gestão de vendas, lá na gestão do marketing, lá no comercial, nada melhor do que estabelecer objetivos de crescimento numérico. Por exemplo, eu quero crescer 5% em relação ao ano anterior.
eu quero crescer 2% no próximo trimestre. Eu quero crescer 20%, eu quero aumentar meu faturamento enfim, objetivos e metas para medir os processos. Então, nessa abordagem de processos, não sei se vocês vão conseguir ler isso aí. Vamos tentar dar um zoom. Então, você tem aqui eficácia. Melhorou? Dá para ler? Você tem o processo, você tem aí os requisitos e o valor que vai ser agregado pelo seu processo. Então, processo precisa atender requisitos, agregar valor para atender a eficácia, para gerar o resultado da organização. Então, essa é a abordagem de processos. Bom, nós vimos ao longo do nosso estudo a interação entre os diversos processos. Então, nesta interação de processos, você tem aí no nosso lado direito a questão cliente, o cliente externo da organização e aqueles processos que estão diretamente relacionados ao cliente externo. Na outra extremidade, você tem fornecedor. E aí a gente viu que a organização precisa controlar e avaliar fornecedores. Alguém deve lembrar lá no item 7.4 que a organização deve homologar e controlar e avaliar fornecedores. Então, você tem aí os processos da organização, a interação. Se você olhar aí, eu tenho setinhas amarelas, vermelhas e setinhas brancas. O que é que são essas setinhas? Todas as setinhas brancas, as entradas dos processos. As setinhas amarelas, as saídas. E a setinha vermelha, o controle dos processos. Para quê? Monitorar e medir se os processos estão sendo realizados conforme foram planejados. Se as atividades estão sendo realizadas conforme o planejamento. Se os objetivos e metas estão sendo alcançados conforme planejados. E aí você tem a interação dos processos. Fiquem muito ligados, todos aqueles que vão precisar desta atividade integradora. Por quê? Porque vocês serão desafiados a construir uma interação dos processos de uma empresa. Então, esse vai ser o nosso trabalho nessa atividade integradora. Não se preocupem que eu vou dar, inclusive, alguns modelos. Alguns modelos não, são exemplos de interação de processos de empresas reais. É claro que por uma questão ética a gente não coloca o nome, mas didaticamente tenham certeza que são processos já mapeados, documentados de empresas reais dentro do nosso mercado. Então, vamos lá para uma sequência e interação de processos que a gente vai trabalhar para que vocês tenham uma ideia. Por quê? Porque vocês serão solicitados na atividade de avaliação construir uma sequência e interação de processos. Então, neste caso aí, nós temos um modelinho de sequência e interação de processos e você tem do seu lado esquerdo cliente. Não sei se dá, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Olha, cliente, e vocês veem que o cliente, você tem dois processos, gestão de atendimento ao cliente e gestão operacional. Dentro lá daquela codificação que nós trabalhamos, né, na hora que nós estávamos escrevendo procedimentos, a gestão de atendimento ao cliente, aqui também poderia ser uma gestão comercial ou uma gestão de vendas, ou enfim, dependendo do tipo de empresa. Aqui a gente tem atendimento ao cliente e uma gestão operacional.
O que é que vocês estão observando aí? Você tem uma setinha que vem de atendimento a cliente para o cliente. E o que é que está transitando nessa setinha? Propostas, contratos e aditivos.